paz do Senhor, amados. Amém? Amém? Faz 2 meses que eu não prego, faz 2 meses que eu não faço isso. Amém? Para quem não sabe, alguns minutos antes de chegarmos à igreja hoje, estávamos sem energia elétrica. Né? Chegamos aqui por perto das 7 horas e estavam terminando de corrigir aqui. Né? O pessoal nem conseguiu ensaiar. E até achei que ia fazer uma pregação romântica à luz de velas hoje, mas Deus abençoou que a luz chegasse, né? E se alguns dos itens de conforto dos quais nós temos no nosso culto hoje estiverem falhado um pouquinho, é por causa que houve essa falha de energia que compromete algumas coisas. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos aqui. Continuando a série de mensagens, né, sobre os 10 mandamentos, hoje o 4º mandamento, abramos nossas Bíblias em Êxodo 20, versículo 8. Leremos do 8 ao 11. Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Oremos. Pai querido, a começar em mim, fala aos nossos corações nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos aprender as Tuas verdades. Fala aos nossos corações, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. O presbítero Lucas falou, no momento da liturgia, que por incrível que pareça, descansar é algo complicado muitas vezes. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Ao estudar sobre o 4º mandamento, eu me lembrei de um poema no qual eu aprendi quando eu era criança, que falava da vida de um relógio que passava os dias a fazer o seu tic-tac, ao relógio que trabalhava dia e noite, noite e dia. É um poema, vou repetir para que você não estranhe, infantil, de Vinícius de Moraes. E ele diz assim: passa o tempo, tic-tac, tic-tac passa a hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac e vai-se embora. Passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora, porque estou muito cansado. Eu já perdi toda a alegria de fazer o meu tic-tac, dia e noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Esse poema nos traz uma provocação, porque ele fala de um relógio no qual o propósito dele é de fato fazer o seu tic-tac. Mas nessa vida incessante, e o relógio não para, né? A gente, quando é criança, a gente fala muitas vezes, não, quem trabalha é relógio, quem trabalha de graça é relógio, né? Relógio não para. E de fato, nessa vida incessante, esse poema diz que esse relógio ele chegou a perder a alegria, porque ele não aguentava mais fazer o seu tic-tac, sem pausa. E de fato o poema termina assim, tic-tac, tic-tac, tic-tac. E ele não pode parar. Nós vivemos numa era, num momento de exaustão constante, de gente cansada, de mentes sobrecarregadas, de corações inquietos. Você já percebeu que o simples ato de descansar, muitas vezes, é algo de fato difícil, se torna até mesmo um tormento? A pessoa ela tenta parar um pouquinho e de repente ela começa a pensar, nossa, eu preciso fazer isso, nossa, eu preciso fazer aquilo, tal demanda ficou para trás, nossa, será que vai dar tempo? Eu vou descansar aqui, mas estão precisando de mim aqui, estão precisando de mim ali. Muitas vezes você quer descansar e vem a culpa, porque você tem tanta coisa para fazer, você tem que produzir, você não pode parar, porque muitas vezes o parar te incomoda, porque o mundo está desse jeito, nos provocando
a não pararmos, a ficarmos no nosso tic-tac, tic-tac, tic-tac. E o mais curioso é que muitas vezes a gente até está descansando, está deitado, muitas vezes sem fazer nada, está parado, ouvindo uma música que gosta. Eu adoro parar e ouvir música. Assistindo uma série, curtindo um filme, ou passando um tempo com a sua esposa, com seus filhos, com seus familiares, com seus irmãos, visitando alguém, recebendo a visita de alguém. Mas muitas vezes a nossa mente e o nosso coração inquieto não nos deixa desfrutar dessas alegrias, porque nós temos que fazer o nosso tic-tac, dia e noite, noite e dia. Vira e mexe, estamos preocupados com as nossas rotinas. Garanto que pelo menos um de nós, hoje à noite, ao chegar aqui, pensou, nossa, amanhã já é segunda-feira. Amanhã eu tenho que começar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. Nossa, ainda hoje eu tenho que terminar tal coisa, porque o dia não acabou ainda e eu tenho isso para fazer, ficou para trás. E a culpa vem, e às vezes vem o desespero, mesmo em meio ao descanso, mesmo em meio a momentos que deveríamos desfrutar de um tempo para nós. Vem a culpa, como se descansar fosse um pecado, como se fosse um erro. Descansarmos, termos tempo para nós mesmos. Estamos vivendo a era dos coaches, e nada contra os coaches, é só um exemplo, mas são especialistas em te ensinar a extrair o máximo da sua capacidade. Especialistas em te levar para uma alta performance, a sua máxima produtividade. Extrair o melhor daquilo que você pode oferecer, o melhor dos resultados. Vivemos o tempo de seja você a sua melhor versão. Você hoje pode ser melhor do que era ontem. Você pode fazer mais, você pode entregar mais. Não pare, produza mais. Estamos num tempo que a vida é tão corrida que buscamos alívio das nossas tensões nas mídias sociais, que você pega o celular, abre aqui e rapidamente você consegue se distrair com alguma coisa. Injeções de dopamina jogadas ao cérebro nas suas redes sociais favoritas, seja no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, ou seja lá o que você goste de usar. Porque até as nossas distrações hoje em dia buscam também ser mais produtivas e mais rápidas. E produtivas também para não tirar a sua atenção, não deixar você parar com aquilo ali. Tic-tac, tic-tac. O tempo livre, ele virou um problema. Muitas vezes se aparece uma brechinha na sua agenda, lá vai você preencher com alguma tarefa, com alguma coisa que precisa ser feita. Às vezes, não temos nada para fazer, mas buscamos o que fazer, porque eu não posso parar. Vou confessar aqui, uma falha minha. Eu, ao estudar esse texto, eu olhei muito para dentro de mim. E eu orei no início dizendo, Senhor, a começar em mim, fala aos nossos corações, porque, de fato, eu também preciso aprender com tudo isso que eu vou falar para os irmãos hoje. Eu não tenho o hábito de dormir cedo. Eu durmo meia-noite, 1h da manhã, para acordar às 6. Eu durmo pouco. E a Silmara fica louca comigo. Ela está me vendo ali de cima, né? Porque ela dorme cedo. Ela fala, Jonathan, você tem que dormir. E eu acho que dormir é perda de tempo. Porque nesse tempo que eu vou estar dormindo, eu posso fazer outras coisas. E ao estudar o 4º mandamento, foi um soco no meu estômago, um tapa na minha cara. Porque a nossa vida é desse jeito, ela nos empurra para produzirmos, para fazermos mais, para entregarmos mais. Ainda dizem que tempo é dinheiro, então eu não posso perder dinheiro. Eu preciso fazer alguma coisa. Não que produtividade seja ruim.
E produtividade é algo que eu posso dizer para os irmãos que eu entendo. Eu trabalho com produção, sou gestor de produção há muitos anos. E essa é a minha rotina. E, de fato, o meu trabalho dentro da empresa em que eu atuo é buscar a máxima produtividade, é buscar fazer o mais com menos, é buscar a gente fazer o que máximo é possível produzir. Mas naquele espaço de tempo, que é a minha jornada de trabalho. Às vezes eu entro no carro, a senhora vai me buscar, e às vezes eu estou um pouco acelerado ainda. E ela fala, nossa, está tudo bem? Eu falo, ainda estou no personagem. Espera um pouquinho que já passa. Aí passa uma meia hora, né? A gente chega em casa e as coisas se acalmam e voltamos para a nossa rotina familiar. Mas a tendência das nossas vidas é estarmos sempre ligados, mesmo no trabalho. Isso eu posso dizer, que quando eu estou em casa eu me desligo do trabalho. A não ser que alguém me ligue por algum motivo, né? E ser produtivo não é ruim, mas não pode extrapolar. Você não pode trazer isso para casa. O seu trabalho, a sua rotina profissional, ela não pode invadir outras áreas da sua vida. E quando você vive sem parar no seu tic-tac, quando você vive sem a consciência de que precisa do descanso de fato, você começa a ter problemas. Você não desacelerando, você tem ansiedades, síndromes do pânico, talvez depressões, burnout. E pessoas falam do burnout e às vezes, nossa, eu tenho burnout porque eu tenho trabalhado demais, como se fosse algo até bom. Não é. Isso também pode te gerar doenças na alma, tristezas, distâncias de pessoas, de situações que te alegram. Nós somos uma sociedade hoje que esqueceu como é parar. E hoje eu venho dizer que esse não é um mal apenas do nosso tempo. Esse não é um mal dessa geração ou desse momento que nós vivemos agora. Quando Deus dá ao povo de Israel o quarto mandamento, Ele dá o sábado como uma comemoração no qual o povo pudesse realizar semanalmente. Israel agora podia pela primeira vez desfrutar de um descanso que eles nunca tiveram. E hoje também eu e você somos chamados a lembrar de que Deus nos conduz a esse descanso, nos dá esse descanso, diz a importância desse descanso, nos ensina a descansar. O povo de Deus já era escravo há 400 anos no Egito. Eles nasceram escravos, esses que aqui ouviram esse mandamento. Eles tinham seus pais como escravos, seus avós eram escravos, seus filhos eram escravos. Eles não conheciam outra realidade. A visão de vida que eles tinham eram de escravos. E escravo não descansa. Escravo tem tarefas. E chegou um momento que eles foram libertados da opressão de Faraó, da escravidão que eles tinham, do chicote de Faraó. Porque a vida deles antes era uma vida de constante produção, a construir as cidades do Egito. Trabalho, trabalho, trabalho. Não existia sábados, domingos, feriados, férias. Não existiam. Era todos os dias a mesma coisa. Tic-tac, tic-tac. E Deus chega para esse povo e traz os seus mandamentos, e hoje falando do quarto mandamento, e diz assim: agora vocês vão descansar. Agora vocês devem descansar. E qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. Porque ainda hoje, Deus precisa vir até nós e dizer: você precisa descansar. Você precisa balancear, equilibrar, equalizar
as coisas, a sua vida. O texto diz no verso 10: mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. E pais de família, ouçam, essa responsabilidade é sua. Na sua casa, o descanso é sua responsabilidade. E veja que o texto abrange de uma forma interessante. Nem você, nem sua esposa, nem seus filhos, nem seus servos, nem os seus animais. Todos merecem, todos precisam, todos devem ter e se preocupar com esse descanso. Deus chama Israel, e a nós também nessa noite, a não encararmos momentos de descanso ou o poder descansar como um luxo. Fale por você, eu não tenho tempo para descansar. Fale por você, curta aí o seu final de semana, eu tenho que correr aqui. Não que não existam momentos pelos quais nós precisemos, de fato, acelerar um pouquinho mais as nossas vidas, buscar algo mais. Mas a Bíblia fala sobre esse balanceamento. E o primeiro ponto que eu queria destacar é o descanso como identidade do crente. O descanso semanal ele serve para nos lembrar de que a nossa dependência, a nossa segurança, o nosso consolo está no Senhor. Deus institui o dia do descanso, Deus institui o sábado, para que o homem não se apaixone pelo fruto do seu trabalho. Para que ele não veja, nossa, eu trabalhei bastante, eu consegui conquistar isso aqui, então se eu trabalhar mais, eu posso conquistar muito mais. Não que trabalhar seja um problema, mas trabalhar desenfreadamente é fazer mal para si mesmo. É ser escravo daquilo que você produz. É produzir não para si, mas viver para aquilo que você produz. Não devemos nos apaixonar pelo fruto do nosso trabalho. Isso pode prejudicar as nossas relações. Numa vida no qual você não tem descanso, você não tem tempo para desfrutar da sua família. Um jovem cresce, ele conquista uma menina, ele se casa com ela, se torna um casal, e ele se dedica a isso, para passado algum tempo, ele deixar essa esposa de lado, a esposa deixar o marido de lado. Aí o casal planeja ter filhos, e aí eles não vão desfrutar desses filhos. A identidade do crente é de alguém que depende inteiramente do Senhor e desfruta daquilo que Deus nos dá. Se Deus nos deu uma família, nós devemos amá-los, devemos cuidar deles, devemos dedicar tempo a eles. Se Deus nos dá uma igreja para podermos participar, se temos essa condição de estarmos aqui reunidos, é para que nós possamos estar juntos de fato, crescermos juntos, podermos ser abençoados e abençoar através das nossas relações. E principalmente, ao entender o descanso, nós fazemos a manutenção da nossa relação com Deus. Porque às vezes corremos tanto, vivemos numa loucura tão grande, que não achamos tempo para orar, falar com Deus de fato, ler a sua palavra, ouvir a voz de Deus ao falar conosco. Já falei diversas vezes aos irmãos, essa liturgia que nós temos aqui, ela tem todo um significado, que deve ser o nosso culto diário. Nós nos reunimos aos domingos, mas nós devemos louvar ao Senhor também todos os outros dias da semana,
Pedir perdão como nós pedimos aqui todos os outros dias da semana. Estamos agora ouvindo a sua palavra e devemos ler a Bíblia e ouvir a voz do Senhor todos os outros dias da semana. Devemos nos ajoelhar, ou sentado, ou deitado, não sei como você ora, mas devemos nos colocar na presença do Senhor todos os outros dias da semana. E muitas vezes deixamos isso de lado, a nossa relação com Deus. Ou quando não, lembramos no final da noite, pouquinho antes de dormir, cansados, o olho já não quase ficando aberto. Aí fazemos aquela oração toda equivocada, né? Senhor, abençoa os meus pecados, perdoa Jesus, porque você já não está falando coisa com coisa. Quantas vezes, e aí eu falo por mim, eu ajoelhado, acordei 1 hora depois, porque estava cansado. Se você não respeita o descanso, a sua relação com Deus, a sua relação com a sua família, com os seus irmãos, ela fica comprometida. E principalmente nessa parte no qual você coloca Deus de lado, porque você está valorizando outras coisas, olha aí a observância do 2º mandamento, né? Nós já estamos no 4º, quem lembra do 2º? Não terás outros deuses diante de ti. E tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus na sua vida é um ídolo para você. Tudo aquilo do qual te impede de se achegar a Deus, de ter tempo de qualidade com Deus, de ouvir a voz do Pai, é um ídolo na sua vida. Muitas vezes nós trabalhamos muito, chegamos em casa cansados, como eu disse, sem tempo para a família, sem tempo de desfrutar do que é importante, sem tempo para Deus. Continuamos escravos de Faraó, continuamos como escravos debaixo daquele chicote de Faraó. Eu não quero ser um workaholic, eu não quero ser aquele que é visto como que trabalha demais. Eu quero ser visto como um servo do Senhor, que tem uma vida equilibrada na presença do Senhor. Essa é a identidade do crente. Segundo ponto, temos que olhar e entender o sábado como um deleite em Deus. O 4º mandamento, ele não é somente uma pausa na correria da semana. Não é apenas um dia que você não vai para o trabalho. Ou um tempo reservado para você ficar de boa e tranquilo. Que também é legítimo. É importante, é necessário. Minha mãe fala muito para mim, o ócio é necessário. Às vezes é importante você ter aquele seu tempo. Os homens falam que nós temos aquela caixa do nada, né? Nós precisamos muitas vezes ir para essa caixa do nada. Eu até brinco com a Silmara, né? A Silmara é artesã, e às vezes ela está lá fazendo o bordado dela. Eu falei, amor, você não vai descansar? Ela falou, eu estou descansando. Porque o prazer dela é fazer aquilo ali. E é importante, de fato, você descansar, como eu disse no começo, escutando uma música, vendo um filme, às vezes ficando de papo pro ar, ou fazendo aquilo que você de fato gosta de fazer. No caso da minha esposa, o seu artesanato. É importante. Mas o sábado, ele foi criado não só para o nosso descanso físico, mas também para nos deleitarmos no Senhor. Ele foi um dia instituído para nos alegrar em Deus, para ver a sua grandeza, para contemplar a sua grandeza, para louvar e adorar o seu nome, para entender a grandeza desse Deus ao qual nós servimos e que nós semanalmente nos reunimos para estarmos diante dele. Já na época que o sábado foi dado ao povo, o povo começou a se juntar e se reunir no sábado. Um texto que é espelho desse de Êxodo que nós lemos, Levítico 23, versículo 3, diz assim: 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor,
em todas as vossas moradas. Em todas as vossas moradas. Essa é a santa convocação. Tratava-se de um encontro realizado aos sábados. O Shabá ele era também considerado um dia de festa, como eu disse. Um dia que o povo se colocava na presença de Deus, se deleitava nele e era grato por tudo que Deus tinha feito por eles. E nesse caso específico, logo que eles foram libertados, eles tinham a lembrança de que eles eram escravos e eles não tinham descanso, e agora eles tinham. Sábado era dia de culto. E não tão distante disso, na época de Cristo, também se reuniam nas sinagogas aos sábados. Lucas 4, versos 14 a 16, diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O povo judeu tinha esse hábito de se reunir para aprender a palavra do Senhor no sábado. E agora você deve, talvez, provavelmente, estar se perguntando: ok, eu entendi, né? O propósito de Deus para o sábado, né? O sábado era um dia de nos reunirmos, de cultuarmos, de estarmos juntos, de descansarmos, de glorificar a Deus, de lembrar da beleza da sua santidade, de curtirmos as nossas famílias, os nossos amigos, a nossa comunhão. Era um dia de olharmos para a natureza, e quem está aqui na escola dominical sabe que toda a escola dominical que temos bom tempo, essas janelas são abertas e nós contemplamos o céu azul logo de manhã, porque também é importante vermos e tirarmos esse tempo para ver as belezas que Deus criou para nós. E o povo fazia isso no sábado e foi ensinado a fazer isso no sábado, e isso é importante de fato. Temos entendido isso? Tá, e a gente faz tudo isso, mas hoje é domingo. E aí? Com a morte de Cristo e depois da sua ressurreição, os cristãos começaram a se reunir aos domingos, no primeiro dia da semana. Porque Jesus ressuscitou no domingo. Porque ele apareceu aos seus discípulos no domingo. Os apóstolos passaram a se reunir com a igreja, e eles se reuniam nas casas, como igreja, nos domingos. Domingo foi considerado e começou a ser chamado de o dia do Senhor. Por isso, os cristãos se reuniam no domingo. Dentre outros exemplos que, se nós formos buscar na Bíblia, nós vemos que os cristãos começaram a se reunir no domingo em vez do sábado. Então o dia certo para se reunir, Jonathan, é o domingo. Não. Pode ser que você trabalhe no domingo. E está tudo certo. Às vezes acontece. Pode ser que o melhor dia para o seu descanso seja a terça-feira, seja a quinta. Não sei. Nós nos reunimos no domingo. E geralmente, culturalmente, hoje, é o dia no qual a maioria de nós nos descansamos de fato. E aqui estamos reunidos, no domingo. O importante, independente da data, é você se desconectar dessa loucura e correria de não ter tempo para nada, de uma vida alucinante no qual você não consegue parar. O importante é você tirar um tempo para desfrutar da sua família, dos seus amigos, da sua igreja, de Deus e das belezas que Ele criou nesse mundo para que nós pudéssemos contemplar, independente das datas. Porque o próprio Senhor Jesus diz que Ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor. E que o sábado não foi feito. Aliás, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado sim foi feito para o homem. Marcos 2, 27 e 28 diz assim: E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem é o Senhor também do sábado. Jesus responde isso aos fariseus em certo momento em que ele caminhava por umas terras, uma plantação, e os seus discípulos estavam com fome. E era sábado. E eles entendiam que eles não poderiam, talvez,
colher aquele alimento para poder comer, mas eles estavam com fome. E Jesus autoriza. E aí, fariseus olham e apontam e dizem: você está autorizando que eles façam essa colheita no sábado? Eles não estavam fazendo colheita para vender esses grãos, para ganhar dinheiro, eles estavam com fome, eles queriam comer. E Jesus responde que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Nós não somos escravos do descanso, mas o descanso é feito para nós. Voltando ao que disse há pouco, é o domingo, é o sábado, é a segunda, é a terça, tanto faz. Porque todos os dias nós devemos fazer o bem. Todos os dias devemos nos colocar na presença do Senhor. Todos os dias devemos pedir perdão pelos nossos pecados. Não só no domingo ou só no sábado. Todos os dias Deus nos abençoa. Todos os dias Deus olha para mim e para você. Todos os dias Ele cuida de nós. Voltando ao texto que eu li há pouco de Marcos. É interessante que os servos de Jesus, os seus apóstolos, estavam com fome. E os fariseus estavam preocupados se eles estavam colhendo aquela comida no sábado. A lei, para eles, se tornou mais importante do que o descanso dos seus estômagos. Não faz sentido. Outro texto, Jesus está na sinagoga e havia um homem com a mão ressequida. E eles olharam e falaram: não é possível que Jesus vai curar esse rapaz aí. E Jesus olha para eles, para os fariseus, e dizem: mas o que é melhor no sábado, fazer o bem ou o mal? E Jesus cura aquele homem. E eles ficaram horrorizados. Você não pode pegar a lei de Deus e fazer dela uma escravidão. Fazer a lei de Deus, da lei de Deus um bloqueio, porque Deus não criou a lei para isso. Jesus fez uma outra cura no tanque de Betesda, do homem que não andava, e Jesus falou: você está curado, pega o seu leito e vai. Só que era sábado, aí o cara foi questionado porque ele carregou o seu leito e foi. Aquele cara não andava. A gente começa a pensar nessas coisas e analisar, e a gente fica: não é possível. Qualquer análise, boba que você possa fazer, vai pensar: não, é melhor a mão do cara funcionar do que eu preservar o sábado. É melhor o cara andar do que eu preservar um dia da semana. É melhor eles não passarem fome do que preservar esse sábado. Então o problema não é a data. O problema é como você faz. Qual o seu tempo com Deus? E o pior é que essa realidade ela não está tão distante de nós. Os fariseus, eles eram mestres em tornar bênçãos em maldição. Algo tão bonito que Deus criou a um povo que não sabia o que era o descanso. Deus falou: olha, estou instituindo um dia de festa para vocês toda semana, para vocês descansarem, se deleitarem em mim. Tirem esse tempo. E os judeus fizeram disso uma escravidão, um peso, algo no qual eles oprimiam as pessoas daquela religião. Eu não sei de onde tiraram isso, mas os judeus tinham uma quantidade, e às vezes até hoje tem, uma quantidade de passos que você pode caminhar durante o sábado, uma quantidade de peso que você pode carregar durante o sábado. Não é sobre isso. É sobre se deleitar no Senhor, é sobre liberdade. As leis não levam a gente para a opressão, mas para a liberdade. E temos que ficar atento que essa escravidão não pode ser puxada para a nossa religião nos dias de hoje. Temos que tomar cuidado a não também nos enfiarmos num ativismo dentro das nossas igrejas de forma
a não termos descanso. Porque muitas vezes ficamos mais preocupados em fazer o culto acontecer do que de fato prestar um culto. Nós temos que lembrar que estamos aqui ou nos reunimos aqui para prestar um culto. Eu brinquei no começo que faríamos um culto à luz de velas, e já aconteceu algumas vezes, para quem já esteve aqui. E nós entendemos que essa iluminação nos ajuda, mas se ela não estiver aqui, o culto vai existir. Se os instrumentos e os músicos não puderem tocar, nós vamos cantar do mesmo jeito. Se a projeção não puder acontecer, a gente vai dar um outro jeito. É importante termos todos esses itens de conforto que nos ajudam, que façam nós chegarmos aqui, estarmos confortáveis e termos mais facilidades. É excelente. Mas não é por isso que nós estamos aqui. Temos que tomar cuidado de não ficarmos mais preocupados em fazer de fato o culto acontecer do que prestarmos um culto. Sim, nós devemos participar de maneira ativa da nossa comunidade de fé. Mas às vezes temos que prestar atenção porque é culto, é escala, é evento, é ministério, é reunião. E a semana que vem começa tudo novamente. E eu não acho tempo para o descanso porque eu estou envolto a um ativismo na igreja. Temos que tomar esse cuidado. O apóstolo Paulo escreve na sua carta, acho que eu virei uma página mais aqui. Desculpa, terceira parte, agora sim. Cristo como nosso descanso. Nós falamos aqui que o sábado é importante, o descanso é importante, porque a identidade do crente é confiar em Deus. Nós falamos aqui que o descanso é importante porque é um tempo que Deus separou para nos deleitarmos no Pai. E finalizando, o terceiro e último ponto, o Senhor Jesus, Ele é o nosso descanso. Mateus 11, 28 a 30, nos diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O convite que o Senhor Jesus faz nesse texto, ele é bem claro. Ele não diz, faz isso ou faz aquilo, ou faz um pouco mais daquilo outro. Ele diz assim, venham a mim, porque o meu fardo é suave, o meu fardo é leve. O descanso não é uma data, não é um sábado, um domingo, uma segunda, uma terça. O descanso é uma pessoa. O descanso é o próprio Senhor Jesus. Ele é o nosso descanso. E Ele não é apenas o nosso descanso do cansaço físico. Vou repetir o texto. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Não é um descanso apenas físico, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós buscamos o descanso em Cristo, esse descanso é completo. Esse descanso é para as nossas almas, é para o nosso espírito, é para a nossa vida de maneira completa. Como eu disse, o descanso não é um dia, porque todos os dias nós precisamos do Senhor. E o Senhor Jesus todos os dias está atento a mim e a você. Ele é o nosso descanso. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Colossenses, capítulo 2, versos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado,
porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é Cristo. Paulo falava àqueles que não eram judeus e que eram cobrados por judaizantes, que eles tinham que aceitar a Jesus, mas também tinham que guardar o sábado, guardar a dieta, guardar os costumes judaicos, mas eles não eram judeus, não fazia sentido. E Paulo diz, vou repetir o texto: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra de coisas que haviam de vir. O reverendo Nicodemos, ele tem um exemplo que eu acho bem interessante. Quando diz assim, tudo isso é sombra do que havia de vir o sábado, ele é uma sombra daquele descanso eterno que haveria de vir em Jesus Cristo. Então ele fala assim, imagina que você está parado, e aí alguém está chegando. Só que você não está vendo, né? Está atrás de você, mas você vê a sombra chegando. E olhando para essa sombra, você até percebe que talvez é um homem, uma mulher, é alguém mais magrinho, mais gordinho, né? Você vê algumas características dessa pessoa e a sombra está chegando. Você está vendo que está vindo alguém, está vendo mais ou menos como é esse alguém. Até que essa pessoa chega. Aí você vê de fato quem ela é. Só que quando ela chega, você vai conversar com a sombra? Não, você vai lidar diretamente com a pessoa. O sábado é o descanso instituído pelo Senhor, mas ele é a sombra do Cristo que havia de vir. Nós falamos diversas vezes aqui que toda a Bíblia aponta para Jesus. E o sétimo dia, o dia do descanso, também aponta para Jesus. Porque Ele é o nosso descanso. O Senhor Jesus é o nosso descanso. Quando confiamos em Jesus e deixamos de tentar merecer o favor de Deus por nossos próprios méritos, deixamos de correr atrás da salvação, por esforços, como se fosse uma meta, um desempenho. Porque há quem diga hoje, em igrejas, que você tem que buscar a salvação, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E aí a gente volta para pensar o quê? No ativismo, na produtividade. Olha, eu estou pregando esse domingo, hein? Olha, eu participei do louvor. Eu dei atenção para os visitantes. Olha, hoje cedo eu vim na escola dominical, que legal, né? Essa semana eu tomei um café com o nosso pastor. Eu orei pelos irmãos. E eu fiz mais um monte de coisa de crente essa semana. Legal. Todas essas coisas são legítimas e são importantes. Mas não são elas que te levam para perto do Senhor. Não são elas que te levam a descansar no Senhor. Você faz essas coisas porque de fato você descansa no Senhor. E aí você tem energia, vitalidade para fazer outras coisas. Não porque você merece ou vai fazer por onde, mas porque esse descanso que é o Senhor te alcançou. O Evangelho, ele é a boa notícia que Cristo já fez aquilo que é necessário, aquilo que é importante. O Senhor Jesus morreu na cruz por mim e por você e pagou o preço que nós não poderíamos pagar. E nos resta só descansar nele. E ao descansar nele, temos energia para de fato fazer todas essas coisas que eu falei que são legítimas, que são importantes. Hebreus 4, 9 e 10, nós lemos esse texto aqui, diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Perceba que Deus não está falando sobre as nossas obras ou o que nós podemos fazer, mas sobre confiar em Cristo, sobre entrar no descanso de Deus. Descansar em Cristo é viver com segurança de que a nossa salvação está garantida por Ele.
É entender que o maior descanso possível é saber que somos filhos amados e cuidados, sustentados e conduzidos por um Salvador que venceu a morte e deu a vida por nós. Isso é descansar em Cristo. E concluindo, no início nós falamos daquele poema infantil, do relógio, que cansado do seu tic-tac constante, perdeu a alegria de cumprir aquilo que era o seu propósito. Ele seguia trabalhando sem parar, sem descanso, e para ele já não fazia mais sentido. Muitos de nós temos vivido assim, como relógios esgotados, repetindo esse ritmo frenético que o mundo nos impõe, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sem tempo para parar, para desfrutar, para adorar. Mas Deus nos chama para outro compasso, para outro tipo de ritmo. Estava conversando com o reverendo Orlando semana passada, e ele deu um exemplo que eu achei bem legal. O ritmo da nossa vida, ele não deve ser que nem o tic-tac do relógio. Tic-tac, 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 tic-tac. Mas ele deve ser como uma bela canção. Uma bela canção, ela tem o seu ritmo, ela tem pausas, ela tem seus momentos, ela tem seus intervalos. E é isso que faz uma canção bonita. Toda essa variação, essas pausas, esses intervalos. Que o ritmo das nossas vidas possa ser mais parecido com uma bela canção e não com o ritmo que não para de um relógio. Que possamos encontrar essas pausas e nessas pausas nos deleitarmos no Senhor. Nessas pausas desfrutarmos daquilo que Ele nos dá. Nessas pausas desfrutarmos do próprio Senhor Jesus, porque Ele é o nosso descanso. O quarto mandamento é esse convite para descansar. Descansar é um ato de fé, é um ato de confiar em Deus, de lembrar quem somos nele e nos deleitarmos nele, porque Ele é o nosso descanso. Santo Deus, louvado seja o Teu nome, porque em meio ao ritmo alucinante que muitas vezes se impõe a cada um de nós, o Senhor olha para cada um de nós e diz assim: não é isso que eu quero. Descanse. Equilibre as coisas. Olha para a tua vida. Olha para a tua família. Olha para os teus amigos, para os teus irmãos. Olha para tudo que eu te dei. Olha para a natureza. Olha para a beleza de tudo que eu criei. Para você desfrutar. Olha para mim. Deus nos convida nessa noite a olhar para Ele. Eu me entreguei por você. Deus nos diz. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque temos entendido essas verdades. Nos ajuda, Senhor, de maneira prática e eficaz, a nos deleitarmos no Senhor, a nos colocarmos na Tua presença, a descansarmos nos Teus braços, Pai, a estarmos cada vez mais próximos do Senhor. Nós não somos capazes, nós somos pequenos, mas o Senhor pode nos ajudar. Ajuda-nos, Senhor, a entender a beleza do verdadeiro descanso que é o Senhor Jesus. E é nos méritos do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.